Amém. Então vamos lá. Parou em Apocalipse capítulo 2, o verso 3, onde diz ali, ó, 2, 3. Apocalipse capítulo 2, o verso 3. Apocalipse 3, verso 2. Não, é Apocalipse capítulo 3, verso 2. Verso 3. Isso, desculpe, eu estou aí, ó. Apocalipse 3, verso 3. Isso aí. Então vamos lá. Ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te portanto, e se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Então, ontem a gente estava vendo sobre essa questão de não só de lembrar o que recebeu, mas o que tem ouvido. E quando a gente fala em ouvir, não é só de escutar, é aquela questão que a pessoa só ouve, né, e não escuta, mas ela para, como disse o Salmo 1, quando ele fala, não se detém na roda dos seus escarnecedores ali, não para ouvir. Assim é com a palavra de Deus, o inverso, que a gente tem que parar, ouvir e meditar. Vamos lá para Salmo 143, verso 1. Salmo 143, o verso 1. O Salmo 143, verso 1, ele traz atenção, ó, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Então, o salmista aí, ele pede para Deus ouvir aquilo que ele tem falado, ou seja, chama a atenção de Deus, não segundo a nossa fidelidade, que é falha, a nossa justiça, que é, como diz aí, um trapo de imundícia, mas na justiça e na graça de Deus. Mateus 13, 12, vamos lá para Mateus capítulo 13, verso 12, o Jesus também vai trazer essa questão, Mateus capítulo 13, verso 12, onde ele fala, olha só, pois o que tem lhe será, lhe se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo com parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouve, e nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, ele cita essa questão do coração duro, que Jesus falava por parábolas, mas hoje a gente entende por causa do Espírito Santo, não pelo conhecimento. Conhecimento em nada acrescenta, como diz Salomão, se não tiver intervenção do Espírito Santo. O conhecimento no sentido de discernimento, não conhecimento de sentido de informação. Isso a gente tem muito. Hoje em dia, o mundo tem muita informação e pouco conhecimento. A gente vê isso a cada dia mais, a juventude, ela tem muita informação, mas pouquíssimo conhecimento daquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verdadeiro. E parece que a humanidade está ficando na mesma ignorância. E Deus fala exatamente isso. Então, naquela época como hoje, que o povo está endurecido e de mau grado. Eles ouvem com os ouvidos e fecham os olhos. Não quer conversar, não quer dialogar, não quer buscar uma comunicação sadia. Hoje se fala muito essa questão da comunicação, uma comunicação não violenta também. Hoje está muito em a comunicação não violenta, uma comunicação sadia.
porque quando não quer parar para pensar, porque pensar às vezes dói a cabeça, no sentido de que você ou eu, nós, todos nós temos que mudar algumas coisas. E quando Jesus vem e traz essa questão, até para nós, falar, nossa, em que eu tenho falhado? E aí, por isso que ele fala, para não suceder que vejo com os olhos e ouço com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E aí ele fala exatamente isso, que enquanto o coração deles estiverem duro, eles não vão conseguir entender, não vão conseguir, porque não vão parar para ouvir, não vão entender com o coração, e aí não se convertem, não vão se converter a Jesus. Então, e aí no final ele fala, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, e ele continua, porque vem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e ver, ver o que vedes, e não viram, e ouvir, e não ouviram. Então, o nosso privilégio hoje de ser igreja, igual a gente falou, no final a gente vai ver aqui da igreja de Sardes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, as igrejas aí da Ásia. Então, o Espírito Santo estava falando e ainda fala até a volta do Senhor Jesus. No Salmo 116, verso 1, vamos lá para o Salmo 116, verso 1, essa questão do ouvir é muito importante. Saber ouvir é algo assim, ponderar, e os dias são maus, os dias são maus, e a gente vê exatamente essa mudança com relação à humanidade. E hoje é pior, porque o mundo tem despejado muita informação mentirosa. Hoje em dia, essas fake news aí, é até difícil você saber o que é verdade, o que é mentira, e isso demanda tempo. Porque, assim, toda vez que alguém fala alguma coisa, a gente acaba pesquisando, e isso demanda tempo, porque você tem que buscar uma fonte mais fiel possível, né, para você poder ponderar e discernir sobre uma escolha que tem que fazer. Antigamente era mais fácil porque as fontes eram ou a Barça, o Mirador, né, a enciclopédia estava lá. Hoje não. Hoje a informação vem pela internet e às vezes até o que parece verdadeiro é uma mentira. No Salmo 116, verso 1, ele diz: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, não tem exemplo maior de quem para ouvir do que Deus. É, eu gosto muito de Mateus, no Salmo não, o Sermão do Monte. E, nossa, como eu amo esse texto, porque ele chega e Jesus, ele olha assim, Mateus capítulo 5, se não me engano, e quando ele chega e ele fala, 5:1, Mateus 5:1, nossa, é tão tremendo porque Mateus capítulo 5, verso 1, ele lê, olha só, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Isso aqui eu acho muito legal porque Jesus ele vê uma multidão, mas ele ensina individualmente cada um de nós. É quando a gente lê a palavra de Deus, para cada um ela tem uma ação diferente. Então ele olha, eu vejo assim que ele se compadece daquela multidão e aquilo chama a atenção dele. Não é porque eram muitas pessoas, mas porque ele viu ali alguém que precisava ser curado, que estava enfermo, que estava triste, que estava abatido, alguém que foi roubado, alguém que foi enganado, alguém que foi traído, alguém que perdeu tudo. Ele viu vidas, ele não vê multidões, né, nesse sentido.
Ele viu aquele povo, mas ele olhou cada um e falou: Nossa, cada um precisa. E ele chama atenção, e ele ouve cada um deles. João 8:47, vamos lá para João 8:47. Então a gente tem que parar para ouvir aquilo que lembrar aquilo que nós ouvimos todos os dias. Por isso que é legal escrever o versículo João 8:47 e repetir, repetir, para até gravar no nosso coração. Quem é Deus, e aí, ó, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus chama a atenção dos fariseus, que estavam cobrando algumas coisas dele, e ele falou: Olha só, quem for de Deus vai ouvir as palavras de Deus. E aí, por isso que eles dão ouvido a Jesus. Porque vocês, ele fala lá para os sacerdotes, os fariseus, né, vocês não são de Deus. Apesar de terem uma roupa de cristão, de judaizantes, né, de sacerdotes, apesar de ter uma roupa religiosa, não significa nada. É aquilo que a gente estava falando. Triste, né? Tá tão perto dentro da igreja e tão distante de Deus, se nós colocarmos hoje. Eles estavam dentro de uma sinagoga, mas estavam tão distantes de Deus a ponto de maquinar a morte de pessoas, né, de fazer falso, pagar para pessoas fazerem julgamento errado. Então a gente olha isso, desculpa, a gente olha isso e não vê diferença nos nossos dias em muitos lugares. E aí Paulo, João, ele vai chamar a atenção da igreja de Sardes, porque ela vivia isso. E aí, uma vez dando ouvido, a gente tem que guardar isso no coração. Provérbios 4:23, vamos lá para Provérbios 4:23. Guardar a palavra de Deus tem que ser um lugar que você possa achar, né? Escondi a palavra do Senhor no meu coração, tão bem escondido que às vezes não acha, mas não é esse o caso. O verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí ele fala, né? Ó, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, né? E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então há uma orientação, o guardar aí é guardar as palavras para que elas sejam um farol. O Salmo 119 vai dizer isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, é, isso é muito importante, porque daí a gente tem esse luzeiro, esse farol, essa lanterna que ilumina o nosso coração aí para andar no caminho do Senhor. Vamos para Salmo 121:3. Salmo 121, verso 3. O salmista, no Salmo 121, ele vai chamar essa questão das nossas vidas também, sobre guardar a palavra do Senhor. O salmista sempre tem Salmo 121, o verso 3. Salmo 121, verso 3 diz: ó, e ele não permitirá que os teus pés vacilem, não domitará aquele que te guarda. Uma vez que nós guardamos a palavra do Senhor, é importante essa palavra, né? Porque a gente pode orar ao Senhor quando o Senhor não permite que meus pés desviem do teu caminho, não permite que meus pés vacilem diante de ti. E o Salmo 33, verso 18, ainda só para guardar aí, Salmos 33, verso 18, o Salmos 33, verso 18.
O salmista, ele traz isso, Salmo 33, verso 18. E o 33, verso 18, ele chama atenção e ele vai falar, todos esses salmos, até os 51, são salmos davídicos, foram escritos por Davi. Há alguns outros, poucos, mas todos esses até 51 foram de Davi. O verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ah, esse é o nosso papel quando a gente guarda. A nossa esperança não é nesse mundo. Nós chegamos no momento em que, infelizmente, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, se não fosse abreviado até os salmos, seriam perdidos, né? Então, a gente não pode esquecer que o nosso reino não é deste mundo. O cristão, a gente tem chamado a atenção isso desde o livro de Daniel, para não lutar com as armas do diabo e nem querer uma posição nesse mundo maldito aqui. Porque o mundo, quando eu digo, não a criação de Deus. A criação de Deus é uma bênção e ela tem um papel de abençoador, mas ela se tornou maldita, então a criação, a terra é bendita, mas o mundo, esse sistema, né, o mundo jaz do maligno, não importa o sistema que sistema político, sistema econômico, sistema religioso, né, os 7 montes aí, não importa eles, todos eles estão corrompidos, mas o que faz a diferença é que, uma vez que a gente olha o reino de Deus e a sua justiça, e, e tudo o resto nos acompanha, o nosso maior papel é orar por todos, sem exceção, para que conheçam a graça de Deus e se convertam diante do Pai. Esse é o único propósito da vida cristã. Da vida do cristão. Efésios vai dizer isso. Nós fomos criados para o louvor e a adoração de Cristo, né? Do louvor e a adoração da sua glória. Ou seja, nos cabe orar, nos cabe adorar, nos cabe glorificar o nome do Senhor Jesus. Uma vez guardando essa palavra, vai gerar o arrependimento. Então, o Salmo 1 é bem legal, porque ele traz essa ideia. Vamos lá para Atos 3:19. Atos 3:19. Por que o Salmo 1 é tão legal? Porque ele traz esse processo, né? Uma vez que nós entendemos, a gente começa a lembrar dos ensinos de Jesus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que guardamos no nosso coração, isso tudo vai gerar uma mudança de vida. E aí, uma vez gerada essa mudança de vida, ela foi construída pelo arrependimento. O arrependimento na nossa vida traz essa mudança de vida. E aí, quando a gente lê em Atos 3:19, ele diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, arrepender e mudar de vida. Uma vez o arrependimento gerado em nós, porque tem como se arrepender e não mudar de vida, né? Hebreus vai falar isso, né, sobre Esaú. E ainda que Esaú buscasse com lágrimas, não achou Deus no seu coração arrependimento, porque ele não mudou de vida. A Atos 3:19 vai falar isso. Vamos lá para Mateus 3:8. Mateus 3:8, mas quando eu estava falando do Salmo 1, vamos lá para Mateus 3:8, o Salmo 1 ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sabe aquele que não ouve o que o mundo fala e não para, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não para ficar ouvindo essas besteiras que o mundo tem falado. E mais importante, não sente prazer nisso, né? Não se assenta na roda dos seus escarnecedores. O Salmo 1, ele traz esse processo. Lá em Mateus 3:8, ele vai dizer assim, ó,
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, uma vez transformado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, e aí ele vai falar, né, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a misericórdia, a benignidade, né? Ele traz isso, a mansidão, né? A longanimidade e o domínio próprio. São 9 o fruto, desculpa, são 9 o fruto do Espírito Santo. Então, uma vez, esse fruto tem que ser gerado em nós. E assim, amar as pessoas faz parte da vida cristã. Porque uma vez que eu não amo, João vai falar isso nas cartas de João, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, esse aí já era, né? Não ama ninguém, mente no que fala. Então, assim, às vezes você pode não entender, ou eu, mas a gente pode orar. E aí isso é muito importante, porque fala, Deus, às vezes eu não consigo amar como o Senhor amou, mas o Senhor pode me ajudar. Me ensina a amar e eu vou orar pela pessoa, para as pessoas serem transformadas, assim como nós também sermos transformados com o Espírito Santo. Porque de repente o problema somos nós, não o outro. E aí a gente pode orar pedindo para Deus fazer a obra dele em nós, trazer em nós a glória de Jesus. E aí certamente nós vamos ter a vitória. E aí nós vamos produzir esses frutos de arrependimento. O domínio próprio, hoje a gente vê as pessoas tirando a vida de outro, xingando, ofendendo, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia foi escrita para o cristão. O problema é que o cristão quer que o ímpio viva como cristão, sendo que ele é um ímpio, ele não conhece de Jesus. Então, quem tem que viver como cristão somos nós. Todo esse estudo aqui é para o cristão. Só um cristão vai querer acordar de manhã, de madrugada, para ler a palavra de Deus, ou durante o dia ler a Bíblia. Estou falando, não importa o horário, que vai querer orar, que vai querer ler a Bíblia, ninguém sem consciência que não seja cristão vai fazer isso. Então, assim, a Bíblia foi escrita para nós, para que pudéssemos andar diante do Senhor. Agora, como é que eu vou cobrar do ímpio viver uma vida de santidade se ele mesmo tem um padrão de santidade dele que é diferente daquela que nós temos? Mas nos cabe testemunhar. E aí é muito importante, porque tudo isso que nós estamos estudando aqui só vai ter valor se o nosso testemunho, como diz lá em 1 Coríntios, for passado pelo fogo, as nossas obras, e elas permanecerem. Se não permanecer, uma obra perdida. Nossa luta é contra Satanás e seus anjos, não contra carne nem sangue. Não é contra a pessoa que está do nosso lado. E uma vez a gente entendendo isso, a gente vai orar para essas pessoas e pedir misericórdia. Então, assim, o arrependimento gera essa questão do perdão, eles andam juntos. Em 2 Coríntios 7:10, vamos lá para 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7, verso 10. Ó, capítulo 7, verso 10, de 2 Coríntios. Aí ele chama a atenção, né, o apóstolo Paulo, no verso 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Uma vez que eu vejo que eu falhei, lógico que eu vou ficar triste, mas essa tristeza gera um arrependimento. Fala, nossa, Deus me ama tanto, porque, como diz Hebreus, qual pai que não disciplina o filho? Enquanto Deus está nos disciplinando, está nos incomodando, é porque Ele realmente entende que nós temos que mudar de vida e precisamos cada dia mais da sua orientação. Mas a tristeza do mundo produz a morte.
A depressão, infelizmente, eles chamam a doença do século aí, era do século XX e está passando aí, infelizmente, para o século XXI. Estava vendo, depois que liberaram os jogos, como o número de suicídios aumentou no Brasil, exponencial. E as pessoas perdem muito com o jogo. Infelizmente, a, aqueles que deveriam fazer lei para favorecer o povo, favorece o bolso, mamão. E aí, uma vez que liberaram os jogos no Brasil, infelizmente, as pessoas, o número de suicídios tem aumentado assim de forma vertiginosa para cima. Então, assim, que Deus interfira tantas coisas importantes para serem votadas e eles votam, né, nessas cortinas de fumaça, enquanto a população fica olhando as cortinas de fumaça. Essa é uma estratégia de Satanás, né? Como é que hoje a gente chama de cortina de fumaça, né? Que eles fazem uma fumaça, quando todo mundo olha a fumaça, eles vão votando em coisas que eles querem, né, no Brasil. E aí eu acompanho muitas coisas, então isso me entristece, porque a gente vê como nós somos enganados, enganáveis muitas vezes. E isso não é novo. Aí ele fala assim, isso é agora não. A palavra de Deus diz que o leão ruge, né? O diabo ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Então, como é que é a estratégia de caça do leão? O leão ruge de um lado, mas o leão é muito pesado, né? Ele tem mais de 300 quilos. Então, ele não consegue correr muito, muito rápido, muito veloz. Então, a leoa é mais leve, ela chega a 200 quilos, ou seja, 100 quilos menos, e ela é menor um pouco, mais forte. Não mais forte no braço com o leão, mas eu digo assim, mais veloz, mais, é, ela é mais é, fina, né? Então ela tem mais agilidade. Então o leão ruge de um lado, a presa fica com medo, corre para o outro lado, aí na frente a leoa vai lá e abate, porque ela está em grupo, elas andam em grupo e abate. Assim é hoje, né? Eu vejo isso assim, é a mesma coisa assim. O diabo ele não muda a estratégia dele, muda os nomes, né, os sinônimos, mas a, a, a estratégia é a mesma. Então ele fala ali, né, essa questão de nós nos arrependemos, né, porque aí, ó, essa tristeza do mundo ela engana e aí a pessoa se sente incapaz, às vezes ela erra. Por que eu quero chamar a atenção aqui? É uma coisa importante. Todos nós estamos passíveis de errar, de pecar. Se toda vez que alguém erra, eu vou acusar ela e vou dizer onde ela errou, primeiro que eu não preciso dizer onde a pessoa errou, porque quando a gente erra, a gente sabe onde errou. Não precisa ninguém dizer, olha, você errou aqui, hein? Ó, você errou aqui. Isso aí não precisa. E hoje isso está muito comum. As pessoas estão sempre querendo mostrar o erro dos outros. Sempre querendo mostrar o erro do... Legal era Jesus, que ele olhava e via nas pessoas como ela podia vencer aquilo. Então, o difícil hoje é encontrar pessoas que estão dispostas a estender a mão para ajudar você a levantar. Porque com pedra, tem um monte de gente com pedra na mão para acertar a cabeça de alguém. Então, quando a pessoa. Qual que é hoje, infelizmente, que Deus tem misericórdia de nós, eu vejo como igreja de Jesus hoje. Porque as pessoas precisam ouvir de Jesus, não de igreja, de Jesus. E elas precisam entrar na igreja de Deus e ouvir de Jesus. Alguém que estenda a mão, alguém que está disposto a andar com ela, alguém que está disposto a ouvir com ela. Eu sei que no nosso dias tudo é muito corrido, mas assim, é, precisar alguém que fique toda hora apontando o nosso erro não nos ajuda em nada. É, é até difícil, eu vejo, às vezes, aconselhar, porque a gente tem que toda hora chamar o Espírito Santo, porque senão toda hora a gente vai querer dar a nossa opinião é tão falha,
tão errada, né? Mas que Deus nos dê a direção aí para falar para essas pessoas, para gerar nelas o arrependimento de Jesus e não um julgo maior, onde a pessoa vai entrar em depressão, porque ela já errou, já está triste, e se vier como acusador e falar, olha, agora vai ter a lei da semeadura, graças a Deus, que a lei da semeadura está debaixo da graça de Jesus, porque eu olho sempre para Deus e eu falo, se eu recebesse tudo aquilo que eu plantei, ai de mim, pecador que sou, é terrível. Mas a graça de Jesus, ela muda a lei da semeadura e pela misericórdia dele, ele tem nos abençoado toda sorte de bênçãos no reino celestial, independente daquilo que faço, daquilo que vivo, pela misericórdia dele. Não que nos leve, então vou errar. Não, não é isso. Como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais para ir superabundar a graça? Cara, não. Não é isso aqui. É, o diabo é tão astuto que, de vez de as pessoas levarem a graça, levem a lei da semeadura. Olha, você vai colher o que plantou, você vai colher o que plantou, você vai. Se fosse isso, né? Se isso levasse as pessoas para Deus, certamente a lei tinha conduzido todo mundo para o céu. A lei não conduziu ninguém para o céu. Ninguém, ninguém, ninguém. Jesus fala exatamente isso em Romanos, como o apóstolo Paulo vai dizer, que a lei só levou as pessoas à morte, porque mostrou, olha só, todos são pecadores e ninguém consegue cumprir a lei, a não ser o Senhor Jesus, que cumpriu ela fidedigna ali, sem falhar em nada. Que Deus hoje nos ajude a estender as mãos, ser os pregadores da graça e do amor do Evangelho. Amém? Pai, eu quero agradecer por estarmos juntos nesse dia, pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, a falar o quanto o Senhor ama vidas, olhar a multidão e ver uma única pessoa, Pai. Ver os corações, ver as aflições, ver as angústias, e podemos, ó Deus, na tua graça, ó Deus, na tua misericórdia, de alguma maneira falar do teu amor e essas vidas reconhecerem da tua graça. Faz isso nesse dia em nós, é que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, hein, por estarmos juntos nesse dia ensolarado aí, ainda de inverno, caminhando para primavera aí, uma nova estação em breve na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe aí.